Então vamos lá, vamos iniciar o estudo. Vereda Familiar, de Teresa de Brito, através de José Raul Teixeira, né, médium de Niterói. O capítulo hoje 16, quem é o responsável? Tá? Então qualquer coisa aí vocês coloquem na área de texto, qualquer dúvida, quiserem acrescentar alguma coisa. Também quem estiver no Facebook pode participar, se quiser chamar uma caixa separada, né? A gente para comentar alguma coisa. Se quiser deixar algum recadinho ali no próprio perfil ali do centro ou o nosso perfil, tá? Fique à vontade. Então vamos lá. A Teresa de Brito, então, ela começa dizendo assim: os quadros são deveras preocupantes no contexto das famílias em grandes contingentes. Os problemas são tristemente hediondos ao lançarmos o olhar sobre os dramas sociais. Tá? Os problemas são tristemente hediondos. Isso é preocupante, né? Quando a gente observa os espíritos falando isso, né? Ao lançarmos o olhar sobre os dramas sociais, né? Realmente, né? A gente vê no Evangelho, né, falando que nos mundos de provas e expiações, o mal se sobrepuja ao bem. Né? Nos planetas de regeneração, existe um equilíbrio maior. Tá? Olha só. Né? Nos mundos de provas e expiações, o mal se sobrepuja ao bem. No planeta de provas de regeneração, existe um equilíbrio maior entre o mal e o bem. Mas continua existindo. Né? Então, a gente fica às vezes se perguntando, né? Puxa, onde é que está esse mal aí que eu não estou vendo, tal? Porque a gente fala que o mal, a gente associa a criminalidade, a gente associa a assassinato, a gente associa a coisas muito chocantes e visíveis, né? Mas o maior mal, pessoal, está dentro das famílias, né? O mal mais contínuo, frequente e presente é o mal que existe dentro das famílias, né? Elas são as viciações, são as sujeições, os controles, né? As humilhações, o desrespeito, a agressividade, portas adentro das casas, pessoal. É ali que a obsessão ela se faz de uma forma mais constante. É portas adentro do lar. Então aí a gente vai começando a, a entender de uma outra forma o que os espíritos falam, né? Do bem e do mal. Né? Que muitas vezes o mal está instalado através de hábitos, através de comportamentos sistemáticos, que se faz todos os dias. Né? A Florzinha, tomara que a gente mereça estar neste, né? Então, Florzinha. Por isso que não é de se estranhar, né? Que os espíritos falem, por exemplo, a Teresa de Brito, né? Falando que os problemas são tristemente hediondos ao lançarmos o olhar sobre os dramas sociais. A desorganização que se apresenta em toda parte tem causado pasmo às consciências atentas, produzindo estupor, mesmo naqueles que não conseguiram grandes cotas de maturidade. Todos percebem que muita coisa vai mal e que se espalham inseguranças e pavores aqui e acolá. Quer dizer, socialmente falando, Teresa de Brito está dizendo, né, que todo mundo percebe a dificuldade que nós estamos vivendo atualmente. Né? Todo mundo tem essa percepção. Mesmo aqueles com menos maturidade também conseguem perceber. Né? Passando em revista todos esses infortúnios que solapam a vida social, achamos na carência educacional, no desleixo para com a educação, desestruturadores componentes dessa dissolução ética da atualidade, nas ocorrências enlouquecidas de cada hora, que impõem a muita gente a dor moral e o pranto incontido. Então aqui a Teresa de Brito está chamando a atenção nossa para a questão educacional, né? Que é o grande responsável por esse estado de coisas. Né?
a falta, né, as ausências no campo educacional, né? Então, passando em revista todos esses infortúnios que solapam a vida social, achamos na carência educacional, no desleixo para com a educação, desestruturadores componentes dessa dissolução ética da atualidade. Então, pessoal, e aqui nós vamos ver, né, que não adianta a gente entender na questão educacional apenas as escolas, tá? Porque não se trata disso, né? Não se trata apenas das escolas. Bom dia, Noeli, um abraço. Não se trata apenas das escolas, né, da educação formal. Aqui ela está falando principalmente da educação no lar, não é? Principalmente da educação no lar, né? Vai ficar claro na sequência aqui. Deixa eu pegar uma aguinha aqui. Peraí. Não é, Maria? Que é a base, né? É a base. Infelizmente a escola ela não está muito preparada para dar, a não ser a informação, né? A formação, quem faz mesmo é a família, né? Maria, claro que não, tem que começar em casa, né? Antes mesmo de nascer, isso mesmo. A Flor está dizendo, a gente não pode esperar muito, Alê, neste mundo de expiação. A questão, Maria, é que a gente fica esperando, né? O problema é esse, é que a gente fica esperando. Nós temos que fazer por onde, né? Acho que a questão é justamente porque a gente está esperando que as coisas mudem magicamente, né? Até que o planeta se transforme num planeta de regeneração de uma forma meio mágica, né? Como se fosse um toque de Jesus vai pegar uma varinha assim, vai dar uma plim, né? E nós vamos acordar um belo dia no planeta de regeneração, né? Só que não é assim, né? Nós vamos ter que regenerar a nós mesmos. A propagação do bem deve ser feita, né? Começando por nós, né? A propagação do bem, né? Então, não é fácil não. Então ela coloca a questão educacional, né, como um fator muito importante aqui, que está mantendo essa dificuldade, né? Esse descalabro. Bom dia, Nádia. Um beijão. Quando analisamos mesmo superficialmente os referidos quadros da desarmonização das pessoas, e quando levantamos as possíveis causas desses flagelos, não são poucas as vozes que alardeiam a culpabilidade dos veículos de comunicação em massa. Né? Então, olha só, né? Quando a gente começa a falar das questões sociais, não poucas vezes nós, né, culpamos, né, as pessoas em geral, culpam os meios de comunicação em massa. Né? Não são poucas as vozes que alardeiam a culpabilidade dos veículos de comunicação em massa. Então a gente vai falar mal da televisão, da internet, do rádio, das revistas, não sei o quê, né? Será que é por aí, né? Será que a culpa é dos meios de comunicação? Né? Quem é o responsável por esse estado de coisas, né? É isso que ela está questionando aqui. Quem que é o responsável? Acusa-se a televisão, o cinema, a arte cênica em geral. Condenam-se as revistas da exploração erótica, quanto os jornais de exibição escandalosa. Né? Teresa de Brito está questionando isso, né? Condena essas revistas, condena-se os jornais, né? Sensacionalistas, né? O cinema, os filmes que estão muito ruins, né? Isso é o que a gente costuma questionar, né? O sistema condenatório é dos mais antigos que se conhece. Fugir sempre de toda e qualquer responsabilidade numa tentativa de abafar a consciência relativamente à parte que cabe a cada um. Né? Quer dizer, então a nossa tendência condenatória é uma tendência de fuga, né? Na verdade. É uma tendência de fuga, em que nós vamos fugindo do que nos cabe, da nossa responsabilidade perante a questão educacional.
E aí nós projetamos sobre os outros, né, sobre os meios de comunicação, como sendo os responsáveis, né? Ao a se fugir da nossa própria responsabilidade. Então, toda vez que a gente está condenando, né, inapelavelmente, nós estamos fugindo. Nós estamos fugindo da nossa responsabilidade, caindo no controle da vida alheia, né, querendo controlar a vida alheia, né? É. Aí ela diz assim: ninguém descartará a influência infeliz dos citados veículos, né, no bojo de uma sociedade que parece haver-se olvidado das leis do equilíbrio, mantendo nefando contrato sombrio com as forças desagregadoras do caráter, né? Então aqui ela não está descartando, como ela mesmo diz, ela não está descartando a influência que pode ter nociva, né, desses conteúdos, de determinados conteúdos. Ela não está descartando isso, né? Ninguém descartará a influência infeliz dos citados veículos, né? Lembrando que, não sei se aqui mesmo ou em outro momento, ela vai falar que a culpa não é dos veículos, na verdade, né? Que a culpa não é da televisão, nem da internet, nem da... Nessa época aqui nem tinha internet, tá? Então não vai falar de internet. Mas a culpa não é desses meios de comunicação, mas sim os conteúdos que são veiculados, que é de responsável daqueles que o veiculam, daqueles que o produzem, na verdade, né? Então esses são os responsáveis, né? A Maria, mas se tiver uma boa educação não será arrastado pela mídia, né? A gente sempre pode escolher, né, Maria? A gente sempre pode optar, né, com o que a gente se afiniza mais, né, o que a gente se identifica mais. Sempre há condição de optarmos, né? Isso não tem dúvida, né? Deixa eu ver. Os veículos facilitam, porém a afinidade é de cada um. Isso né? Exatamente. Então ela fala, né, a respeito aqui do realmente que existe uma influência infeliz, né, de determinados conteúdos aí, né, desagregadoras, as forças desagregadoras do caráter, né? Entretanto, com um pouco mais de atenção, atendendo à meditação amadurecida, chegaremos a cogitar que todos os instrumentos da comunicação de massa, focalizados, tanto podem atender aos serviços da luz quanto aos da treva, podendo exprimir mensagens da degradação ou da harmonia, do grandioso e do belo, né? Então é isso, né, pessoal? É isso. Os veículos de comunicação são veículos de comunicação. Agora, o que nós comunicamos, o que nós informamos, o que nós expressamos, aí que é a questão da qualidade do conteúdo, né? Que nós precisamos cuidar, né? Mas não do veículo em si, porque pode ser voltado para uma coisa boa também, né? Como frequentemente é. Nós estamos usando um veículo de comunicação, estamos fazendo um estudo online, né? Então, utilizando um veículo que poderia ser altamente negativo, nós estamos utilizando uma coisa boa, não é? Então, seria até contraditório da nossa parte falar mal desse veículo que nos está permitindo há 6 anos, aí quase indo para 7 anos, né? Fazendo um centro virtual, né? Oi, Ju, um beijão. Então, são mecanismos neutros, assim como a nossa visão, assim como a nossa audição, né? A nossa percepção são instrumentos neutros. O que nós vamos fazer com isso aí é de escolha de cada um de nós, né? Certo? O ponto central da questão repousa
nos seres que estão forjando as programações televisivas, teatrais ou periódicos, né? Jornais, revistas, né? Diários, semanais, mensais, né? Então a questão, ela deixa bem claro aqui. A questão repousa nos seres que estão forjando as programações, não nos veículos de comunicação, mas são as pessoas que produzem os conteúdos, né? Os maus programas, os espetáculos deprimentes ou o noticiário apelativo e mesquinho são selecionados pelos indivíduos saídos dessa ou daquela família, de uma ou de outra instituição educacional, de tal ou qual sociedade. Tá? Eu acho assim, Alex, mesmo porque cada um utiliza conforme as próprias tendências e objetivos. Facilidades existem, o filtro deve ser de cada um. Certo, Watson? Então, pessoal, aí ela está lembrando aqui pra gente que são as pessoas saídas das famílias. São as pessoas saídas do contexto familiar. Contextos diferentes, cada um, né? Um do outro são diferentes. Então, alguns procedem de contextos bastante conturbados. Eles vão crescer, né, se desenvolverão em todos os aspectos e expressarão os tormentos ou o equilíbrio que eles trazem da sua própria família. Tá? O respeito ou o desrespeito, né, que eles vão expressar através das comunicações de massa, né, televisivas e tal, que a gente já falou. Então olha que interessante, mas isso começa dentro de casa. E cada um vai expressar depois aquilo que viveu ou não, né, no contexto familiar. Tá? Realmente toda a gama de alucinações, de violências ou de pornografia que vaza dentro dos lares ou que destila nas almas, advém do elemento humano, deseducado, para atender aos objetivos do Criador no planeta. Tá? Então, olha, toda essa gama de alucinações que ela fala aqui, né, de violências, de pornografia, né, agora ainda mais com a internet ficou mais complicado, né, essa questão de pornografia. Agora, então, com celular, né, que os pais perderam quase que absolutamente o controle dos filhos, né, porque criou-se uma cultura que não se abre mão mais do celular, né. A gente viveu até agora sem celular. De repente, o celular passou a ser indispensável, né. Não porque meu filho tem que ter celular, porque tem que ter celular. Aquilo que a gente viveu sem até agora, né? A humanidade sempre viveu sem celular, né? Agora virou artigo imprescindível. Não, porque meu filho não pode ficar sem celular, né? E porque todo mundo tem, então vamos ter também. E aí perdeu-se totalmente o controle, né? Porque os celulares agora que acessam a internet, né? E o acesso ficou totalmente aberto, ficou irrestrito, incontrolável, né, por parte dos pais. Não dá mais para dizer, ó, você vai entrar no computador, você não vai entrar. Você vai entrar a tal hora, vai sair, né? Aquilo que já não existia de controle, perdeu-se o resto agora, né? Em muitos casos, não é a família que, ou seja, os pais os culpados. O espírito traz em si as suas próprias tendências, não, Alex? É verdade, Wasser. Até ela diz, num certo momento, que a Teresa de Brito, né, ela diz que frequentemente a sociedade, olhando para os filhos, julgará o trabalho dos pais, julgará a educação que os pais forneceram aos filhos, né? E ela até diz assim, e você sabe que não é bem assim. E você, pai, mãe, você sabe que não é bem assim. Né?
Porque muitas vezes a criança teve uma boa educação, teve bons estímulos, teve, né, um controle respeitável, teve tudo que precisava ter, mas difícil, aquele espírito difícil começa a mostrar a sua dificuldade. Né? Inclusive a Teresa de Brito fala assim, quem são os filhos difíceis? Né? Por que o filho se mostra difícil? Né? Ele está mostrando aquilo que ele traz. Ele está expressando a dificuldade que ele traz. Não é nada além disso, que é o seu trabalho. Né? Então ele vai mostrar aquilo que ele traz, que é o nosso objeto de trabalho. Eu digo assim, objeto de trabalho, que é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para isso mesmo. Senão Deus não teria colocado eles nas nossas mãos para nós ajudarmos. Então aquilo que eles vão expressando de dificuldade é porque ainda são espíritos difíceis. Né? E aí é a bagagem de comprometimento, né, Maria? E aí nós estamos aqui para isso. Para que serve um encarregado numa empresa, né? Se não para corrigir anomalias, né? Se andasse tudo bem, não precisava de encarregado, não precisava de gerente, não precisava de, não é? Só existem esses cargos porque existem anomalias que vão surgindo nos processos, né? Então ele está ali para corrigir anomalias. É que nem a gente em casa, né? A gente só está ali. Aí a pessoa reclama, mas ali a gente só fica tendo que chamar atenção toda hora. E não sei. É lógico, essa é a razão da gente estar ali. É corrigir anomalias que vão surgindo no processo. Né? Nós estamos ali para ir ajustando aqui, ajustando ali, aperta aqui. Esse é o objetivo da gente estar, né? Em família. É um ajustando o outro ali, né? Tá? A Goducha pode ser o filho que menosprezamos, talvez um dia no passado, né, Goducha? E hoje vem, né, para nós darmos uma atenção que talvez no passado não demos, né? Então, tá? Oi Maria Dan, seja bem-vinda, todos que estão aí chegando, um abraço. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Então esses espetáculos deprimentes, eles são advindos, né, do contexto familiar, né? Muitas vezes desestruturado, né? Essas alucinações de violências ou de pornografia, né? Advém do elemento humano deseducado e começa desde criancinha no contexto da família, onde os pais já também deseducados, muitas vezes, né? Não sempre, mas vão criando esses seres deseducados, né? Vão permitindo que se desenvolvam esses seres deseducados. Né? A desorientação moral a que são relegados tantos pequenos e enormes grupos de jovens, os exemplos de corrupção dos costumes e o depauperamento do caráter dos adultos são inquestionavelmente matrizes para que esses veículos sejam controlados de maneira tão infeliz. Tá? Olha só o que ela está dizendo, né? Ela fala mesmo, né? A Teresa de Brito não fica rodeando muito não, né? É que nem a Joana de Anjos, né? Já chega bem objetivamente mesmo, né? Então, assim, esses programas, esses conteúdos, né, que surgem chocando, né, a sociedade, mostrando o lado mais sombrio da sociedade, né, é resultado da desorientação moral a que são relegados tantos pequenos, tantas crianças. Né? A desorientação moral. Né? Os exemplos de corrupção dos costumes e o depauperamento do caráter dos adultos são inquestionavelmente matrizes para que esses veículos sejam controlados de maneira tão infeliz. Apenas refletem o espiritual de que foram vítimas essas almas,
nas faixas infantis e juvenis, em tempos distantes ou nos dias presentes. Então, olha só, né, pessoal? Isso em termos gerais, tá? A gente já falou que nem sempre o que os filhos vão demonstrar será o que a família passou. Nem sempre. Mas, via de regra, sim. A Teresa de Brito até já falou aqui, olha, o que os pais falam em casa, fazem em casa, a criança faz na escola. A agressão que a criança sofre é a agressão que ela vai dar. O palavrão que ela ouve em casa é o palavrão que ela vai falar. Né? A, os comentários picantes que ela ouve em casa, as frases de duplo sentido, de sentido sexual, de conotação sexual, é o que ela vai incorporando no modo dela falar. Às vezes sem entender o que ela está falando, mas você percebe a malícia do adulto. Você percebe as frases de duplo sentido do adulto, né? Não propriamente da criança, mas então, crescendo desse jeito, se tornarão adultos que expressarão isso como coisa normal, né? Dando continuidade ao que recebeu na infância, né? Apenas, isso aqui já foi. É lamentável constatar, mas são nossos filhos, irmãos, pais ou amigos, os responsáveis pela deformação das mentes, através dos diversos canais comunicadores, quando o lar renunciou a esse dever, ou quando a família desleixou-se no que diz respeito à orientação dos seus. Então, é lamentável a gente constatar, mas somos nós, pessoal, somos nós, né? São os nossos filhos, irmãos, pais ou amigos, né? Somos nós os responsáveis pela deformação das mentes. Ah, não, mas eu não faço isso em casa. Aí a gente já começa a se defender que não, que na minha casa é assim, é sensado. Mas sempre, se nós formos analisar, pessoal, sempre veremos onde estamos errando. A gente tem que ter a humildade para parar e analisar, antes da gente se defender. Analisarmos, né? Peraí, o que eu posso estar fazendo isso que ela está dizendo aqui, né? Será que tem alguma coisa que está passando que eu não estou percebendo? Está tão debaixo do meu nariz que eu não estou percebendo? Certos hábitos que eu tenho, palavras que eu uso, será que eu também não estou deformando a mente infantil? É preciso humildade da nossa parte, né? Se a gente quiser de fato melhorar, né? E aperfeiçoar os métodos de educação, né? Perante a tentação de inculpar os meios de comunicação como únicos responsáveis pela dissolução em voga, será lícito meditar sobre o nosso papel de educadores junto à criança, quanto diante do moço. Né? Quer dizer, antes da gente culpar os meios de comunicação, será que a gente está fazendo o que nos cabe? Né? O que é a nossa parte? Às vezes até a gente está falando de uma forma boa. Né? Olha, não faça isso, não faça aquilo, tal, mas a gente vai e faz aquilo que a gente está falando para o outro não fazer. Né? Quer dizer, o exemplo que está se dando é um exemplo, é uma atitude que acaba pesando mais do que as palavras que a gente usa, não é, pessoal? Então, a criança acaba ficando com o que ela vê, não com o que ela ouve. Ela registra muito mais o que ela vê. Ela vai absorver muito mais do que ela vê a gente fazer. Aí não adianta a gente falar uma coisa e fazer outra, né, Maria? É verdade, a gente falha muito, né, por não ter tempo para eles, é uma pena, né? Nós temos que criar, né, Maria? Quem tem crianças, a sua responsabilidade, deve criar esse tempo, né? Ah, mas como é que eu vou fazer? Porque eu tenho que trabalhar, tem que isso, tem que aquilo. A gente até já conversou sobre isso, né? É uma questão de valores, o que a gente dá mais valor, é uma questão de cada estrutura, cada um tem que saber do que é melhor para si. Se quer trabalhar, trabalhe, né? De prioridade, né, Maria, aquilo que cada um estabelece. Às vezes a gente vê pessoas até que nem precisariam estar trabalhando,
e deixam filhos para outros cuidarem, né? Porque querem uma vida, né? Não quer ficar cuidando de casa, não quer ficar cuidando do filho, né? Ah, eu não nasci para isso, eu não sei o que, eu não suporto, eu não, né? Aí fica relegando aos avós, fica relegando a irmã, a outras pessoas para cuidarem, né? As empregadas, né? Então, cada um tem que analisar o que está buscando, né? Aí ela diz assim: atendemos devidamente aos nossos deveres à frente da existência, demonstrando aos nossos educandos a seriedade da vida? São questões que ela está fazendo, né? Nós estamos atendendo devidamente aos nossos deveres à frente da existência, demonstrando aos nossos educandos a seriedade da vida, né? Nós estamos tratando a vida com a seriedade que ela precisa e demonstrando isso através de atitudes, não só de palavras, né? Ou nós estamos levando tudo na brincadeira com os nossos filhos, né? Fazendo parecer que a vida é apenas uma diversão, é um passatempo, né? É uma situação que nós não temos nenhuma responsabilidade, tá? Com o cuidado com o corpo, com a fé, com a sociedade, né? Então, com a própria família. Então, cada um tem que fazer as suas análises, né? Temos nos mantido na fidelidade aos compromissos domésticos, nutridos pelos ensinos cristãos da nossa fé? Né? Então, mais uma questão que ela propõe para a gente. Temos nos mantido na fidelidade aos compromissos domésticos, nutridos pelos ensinos cristãos da nossa fé? Quais compromissos domésticos são esses, hein, pessoal? Quais compromissos domésticos são esses, né? O que vocês acham? Temos nos mantido na fidelidade aos compromissos domésticos? Quais seriam eles, né? Talvez trabalharmos pelo bem comum, né? Na ajuda mútua, uns para com os outros dentro de casa. Às vezes a gente vê situações familiares que viram uma disputa, né? Um não ajuda o outro, principalmente o casal. É quase como se fosse um disputando com o outro. Quem pode mais, né? Então, fidelidade aos compromissos domésticos, de ajuda mútua, de organização, né? Sabe que nós compartilhamos a organização da nossa casa ou deixamos tudo para as mulheres fazer? Porque isso é coisa de mulher, né? Né, Wagner? Será que a gente compartilha também das obrigações domésticas, ajudando a lavar um prato, ajudando a passar uma vassoura, ajudando a arrumar uma cama, a limpar um banheiro? Ou nós colocamos tudo, né, como dizem os espíritos, em regime de escravização da mulher, né? Ou vivemos a vida inteira aí praticamente em regime de escravização da mulher? São questões, são compromissos domésticos que vão passar mensagens para os nossos filhos, filhos e netos, né? Que vão observar como que era em casa. Bom, então isso é o certo, isso é o certo. Né? O pai vendo TV, vendo jornal e a mulher lá, né, se desgastando, né? O Wagner dá mamadeira para a netinha, brincar com a netinha. É isso aí, Wagner. São compromissos, são ajudas, né, que nós damos, né, naquilo que nós podemos. A vida familiar é cheia de coisas pequenas, né? A gente fica esperando grandes coisas, mas é cheio de coisas pequenas. Só que são coisas pequenas importantes, né? São coisas pequenas que se nós descuidarmos, né, nós acabaremos sendo negligentes, né, com essas coisas aí. O Wagner eu lavo e ela faz o cappuccino. A Maria, uma boa distribuição dos afazeres. Às vezes os filhos grandões já ficam um deitado para um lado, outro no computador do outro lá, e os pais lá se matando. Né? E os marmanjão lá sem fazer nada, né? Só correndo atrás de bobagem, né? Só gastando tempo com o que não deve, sendo que podia aprender fazendo. Ah, eu não sei cozinhar. Ah, eu não sei lavar prato, mas vamos aprender, ó.
Ó das bolas, né? Vamos aprender. Como é que a gente aprende se a gente nunca fizer, né? Então, são todos fidelidade, né? Ela está perguntando, temos nos mantido na fidelidade aos compromissos domésticos, pelos ensinos cristãos da nossa fé, né? Fidelidade aos compromissos domésticos é colocar a família em primeiro lugar, antes dos nossos desejos e caprichos, né? É um compromisso doméstico, né? De fidelidade à esposa, ao marido, né? No campo sexual também, né? Quando se começa a colocar outros elementos aí no meio, esse circuito ele deve estar fechado, o marido e a esposa devem fechar esse circuito de forças, né? O problema é quando um ou outro começa a colocar outros elementos nesse circuito aí, cultivando uma vida em paralelo, né? Isso também é é faltar aos compromissos domésticos, né? Não é ter um comportamento cristão, né? Equilibrado, acaba associando a família a outros espíritos que passam a influenciar no ambiente doméstico, né? É cheio de. A gente está citando só alguns exemplos, mas são muitos exemplos aí que a gente poderia dar, né? A Maria ela ia até renunciar a certas coisas por eles, certo? Certas bebedeiras, né? O uso de determinadas drogas, que às vezes os pais estão adultos, mas ficam usando droga ainda, né? Quando não o cigarro, que é uma droga também, a bebida, que é outra droga difícil, né? E que são coisas muito normais, né? Coisas muito normais, são tidas como muito normais hoje em dia, infelizmente, né? O homem trabalha fora e a mulher fica em casa. Quando o marido chega, sai largando copos e roupas em toda parte. E entendem que a mulher tem que limpar sempre, porque ele já trabalha fora. Não há o respeito de pelo menos conservar o que a mulher se esforça para manter limpo. Exatamente, né? Isso mesmo, tá? Então são pequenas lições que nós temos que aprender e colaborar, né? E os filhos vão aprendendo também a colaborar com o tempo, né? Adotamos postura crítica, analítica ao lado dos nossos meninos ou dos nossos jovens para que amadureçam conosco ao longo do tempo? Ela está questionando. Ó. Adotamos postura crítica, analítica ao lado dos nossos meninos ou dos nossos jovens para que amadureçam conosco ao longo do tempo? Quer dizer, a gente demonstra uma capacidade de analisar criticamente certas atitudes, certos programas ou certas situações junto aos nossos, para que eles amadureçam conosco ao longo do tempo? É uma outra questão que ela faz. Ou a gente deixa as coisas assim, né? Sem nenhuma análise, deixa que eles absorvam aquilo como se fosse normal, falem o que eles querem sem que a gente analise também. Olha, você percebeu o que você está falando? Você percebeu como que você está se posicionando? Né? Você já analisou isso aí que você está dizendo? Às vezes numa mesa de almoço, de jantar, né? Ou quando você está assistindo alguma coisa, nós temos que analisar, fazer eles questionarem. Poxa, é verdade, olha o que eu acabei de falar, um comentário preconceituoso, um comentário infeliz, malicioso, sarcástico. É realmente, eu falei uma coisa, fiz um humor negro, né? Então, são coisas que os pais, eles precisam observar, né? Porque senão vai ser coisa normal na vida dos nossos, né? Conseguimos renunciar aos próprios vícios e enganamos, ou desculpa, perdão pessoal, conseguimos renunciar aos próprios vícios e enganos conscientes a fim de orientar nossos pequenos com base em dignas e seguras trajetórias? É aquela história, né? Faço o que eu falo, não faço o que eu faço, né? A gente conseguiu renunciar aos próprios vícios e enganos que a gente traz para beneficiar os nossos filhos de forma segura, né? Que força moral eu terei para dizer, olha, cuidado com isso, olha, foge daquilo? Que força moral eu terei mantendo determinados vícios, mantendo determinadas posturas enganosas,
Né? A florzinha, tu vê que para ter filho a gente tem que mudar para poder ensinar. Essa é a questão, né, Flor? Você colocou muito bem aí. Essa é a questão. Né? Muitas vezes eu não tenho força nem para mudar a mim mesmo, quanto mais para orientar os filhos. Né? Aí tem uns que falam assim, por isso que eu não quero ter filho. Pronto, ela já era a justificativa que a pessoa queria. Ao invés dela pensar assim, bom, então eu vou ter filho, eu vou então me esforçar por melhorar, para dar um bom exemplo, não. Ela faz o caminho contrário. Fala, então por isso que eu não quero ter filho. Porque ela já assina o atestado de impossibilidade dela, né? Não quer ter filho porque ela não quer mudar, porque vai dar um mau exemplo. Isso é, não é, gente? Isso é assinar no atestado de incompetência, né? Nós não precisamos cair nessa atitude, né? Podemos olhar mais para frente, sermos mais positivos, né? Enfrentarmos mais os nossos desafios e falar, ó, não, eu vou ter filho então, porque é uma coisa boa, é um ideal bom, vai me ajudar, eu vou ajudar um espírito a vir, a reencarnar, mas eu tenho que dar um bom exemplo. Então eu preciso me alinhar, preciso me tratar, preciso me aprender, preciso mudar para dar um bom exemplo. Olha que projeto bom. Quer dizer que o filho está vindo como estímulo à mudança. Olha que coisa boa. Né? O filho não é só uma oportunidade que eu estou dando, mas é um estímulo para mim também. Por isso que os espíritos falam frequentemente, né, que a paternidade, a maternidade é um grande estímulo para adotarmos um papel mais maduro perante a vida. É um estímulo, a vida é feita de estímulos. Ou nós aceitamos esses estímulos ou nós fugimos deles, né? Então, né, Maria? Então são estímulos que a gente tem para mudar. Se a gente vai aceitá-los ou não, né? Certo? Mas é interessante termos esse programa de melhora, né? Então deixa eu tentar mudar certos hábitos, deixa eu mudar certas atitudes, certos sentimentos, certas reações, para que eu dê um bom exemplo, né? Com a sinceridade permeando esses questionamentos, dirigidos a nós próprios, sentiremos que o tempo urge, e quem responderá pelo estado de coisas desequilibrado, que enferma a sociedade, será sempre aquele que não tem sabido honorificar os compromissos assumidos ante a consciência cósmica, para gozar egoisticamente os fogos fatos de agora, que logo mais se apagarão, porque são fatos, deixando-os equivocados e inconscientes diante da necessidade dolorida e decepcionante de recomeçar a tarefa mal cuidada, por haver se aconselhado com as torpezas e insensibilidades que o materialismo engendra e sustenta, em detrimento dos objetivos de Deus relativos aos seus filhos da terra. É um parágrafo grande aqui, né? Então vocês entenderam, pessoal? Quem que será o responsável, né, pelo estado de coisas que nós estamos vivendo? Será sempre as pessoas que não estão assumindo, que não estão sabendo honorificar os compromissos assumidos ante a consciência cósmica. Né? Ok, Nilva, um abraço. Então, pessoal, nós somos chamados, né? Nós somos chamados a sairmos do nosso egoísmo. Né? Somos chamados a sair do nosso egoísmo. Ou nós ficamos querendo gozar a vida egoisticamente. E aí não me importa o que os filhos precisam. Não me importa o que a família precisa. Não me importa o que o marido ou o que a esposa precisa. O que importa é o que eu quero caprichosamente. Eu quero porque quero. Porque minha mãe falou para mim que mulher não fica em casa. Mulher não pode, tem que trabalhar fora. Mulher não pode ficar em casa. Mulher não pode lavar prato. Né? Tem mães dizendo por aí, minha filha não, minha filha nunca lavou um prato na vida. E acha que isso é uma grande vantagem. Né? Criou a filha para ser uma boneca, né? Uma boneca de ilusão. Né? Até chegar a hora que a boneca tem que,
né, passa por dificuldade financeira e tem que ir lá, a vida vai acabar ensinando, né? A vida vai acabar ensinando. Não porque minha filha não sabe nada de cozinha, porque ela não foi criada para isso, ela foi criada para viver na sociedade e tal. Pois é, até que a vida vai levar ela para a cozinha, para se dobrar, às vezes para limpar um chão, né? A vida vai ensinar, né? Porque eu já vi muitas pessoas, né, que tinham sonhos e sonhos, ilusões e passaram por muitas dificuldades, né? A vida dá voltas, a vida ensina, né, Joel? E é interessante como ensina mesmo, pessoal. Como ensina aquilo que a gente precisa, a vida dá um jeito de mostrar pra gente. De um jeito ou de outro, ela vai ensinar pra gente. Para que a gente tenha humildade. Porque a função da vida não é distração, não é lazer, não é. A função da vida é aprendizado. Né? A função da vida é aprendizado. Quem consegue entender isso, não foge do aprendizado. Deixa eu aprender tudo que eu puder aprender, tudo que eu puder exercitar. Mãe, deixa eu aprender como é que funciona, faz comida, deixa eu aprender. Uma hora eu posso precisar, né? Deixa eu aprender como é que lava um prato, como é que passa a roupa. Vai que eu precise. Né? Mesmo que a pessoa esteja lá com um namorado que é rico, família boa, aquelas expectativas de viver uma vida muito confortável e tal. Mas a pessoa prudente, ela não foge dos aprendizados, né? Ela vai procurar aprender. E o rapaz também, não só a menina, mas o rapaz também. Né? Não tem nada de mal aprender a lavar um prato, aprender a fazer uma comida. Né? Quantos só vão aprender quando tem que morar em república, né? Quando vai estudar fora e tem que se virar, né? E muitas vezes nem assim, muitas vezes nem assim. Acaba passando fome às vezes, mas não faz. Né? Vai comer fora, vai. Né? O Joel, se não aprende em casa, aprende na rua, nem sempre isso é bom, verdade. A Florzinha, se é rico pode ficar pobre, né? Uma vez Lucas levou 3 meses para pintar toda a casa, mas pintou, né? Isso mesmo. Maria, mesmo porque ali é muito individual, vai chegar numa hora que não vamos ter mais alguém do nosso lado. Aí temos que enfrentar. É, exatamente, Maria, é isso mesmo. É individual, né? Nosso desenvolvimento é individual. É, o nosso desenvolvimento, ele se dá dentro de nós, né? Então, tudo que nós podemos aprender, nós podemos desenvolver, é melhor, né? Porque podemos precisar, tá? Tudo que a gente puder aprender, desenvolver habilidades, tá? A vida, ela privilegia os espíritos operosos, predispostos, abertos ao aprendizado. Né? A vida, ela concede mais bênçãos, mais recursos para aquele que tem coragem, né? Que se arrisca, que enfrenta, que aprende, né? Aquele que fica passivo, né? Acomodado, acaba tendo mais dificuldades, né? O Dudu, eu aprendi a cozinhar, costurar, lavar roupa, passar, sem perguntar nada à minha mãe. Eu sempre fui um fuçador inveterado e aprendi todas, lendo as receitas, os passos a passos, né? E contribuo bem quando posso no meu lar. Que ótimo, Dudu. Muito bom. Alce, aqui nas escolas tem essa disciplina. Os menos aprendem a cozinhar, os menores, né? Os meninos aprendem a cozinhar, pois eles têm aula de culinária, aprendem a costurar, é uma matéria obrigatória nas escolas. Então, isso é muito bom, né, Alce? Então, isso é bom mesmo, viu? E quando tem essas experiências, as crianças se sentem melhores, porque elas se sentem mais capazes. Coisas que antes só os adultos faziam, elas se sentem capazes de fazer. Então é um exercício também de confiança, de segurança. Bom dia, Balk, um abraço. Não é? Muito legal. E também já vai quebrando aquele bloqueio, né? Isso eu não sei, nunca fiz, minha mãe que faz, eu não sei como fazer. Então a pessoa tem essa experiência, já vai quebrando esse bloqueio, já vai se sentindo capaz, né? Isso é bem legal.
Muito bem. É, então ela falava aqui, né, só para a gente terminar, né? Esse parágrafo grande aqui, né? É, que nós temos que sair, né, do nosso egoísmo, né? E começarmos a observar as necessidades coletivas, né? Não vivemos a cata de ilusões que logo se apagarão, né? Esses fogos fatos que logo se apagarão, essas ilusões que a gente fica correndo, né? Deixando-os equivocados e inconscientes diante da necessidade dolorida e decepcionante de recomeçar a tarefa mal cuidada. Porque muitas vezes pais e mães, né, responsáveis, sentem que não fizeram o melhor, sentem que não deram o melhor, né? E muitas vezes mesmo terão de recomeçar a tarefa. Muitas vezes a vida nos fará novamente ser pai e mãe da mesma pessoa para lidar com os mesmos problemas, porque não soubemos colaborar na solução dos mesmos, né? Então a vida vai nos trazer novamente. É aquela repetição que nós não precisávamos, né? Mas o trabalho mal feito, né? É que nem a gente quando começa a lavar prato, você lava mal lavado, né? Aí o outro pega o prato, dá uma olhadinha e fala, ih, tá cheio de craca. Vai ter que lavar de novo, né? Então, a vida vai sempre fazer a gente vivenciar aquilo que a gente fez mal feito. Vai sempre trazer de volta para que a gente refaça o que a gente fez mal feito. Tá? A Maria Dan depende muito, pois os homens também que sabem fazer isso tudo, às vezes se tornam chatos, que não precisa de nenhuma mulher, ou ninguém faz melhor, e tudo muito relativo. É verdade, é isso mesmo. Né? É que de tudo, Maria Dan, é que de tudo a gente às vezes desvirtua, a gente acaba exagerando, né? Tanto a mulher quanto o homem, né? As posturas radicais, exageradas, né? Pretensiosas, né? Mas isso a gente tem que tomar cuidado também com isso, né? Às vezes não é a mulher que fica chata ali, né? Com mania de limpeza, às vezes é o homem que começa a ficar com isso, né? Mas sabe de uma coisa? A gente observa assim também, no contexto das famílias, que nós estamos com as pessoas certas para aprendermos certas lições. Então, frequentemente, Deus coloca uma mulher bem sistemática junto de um homem bem relaxado, né? Porque um está aprendendo com o outro lições que ele precisa, né? Então, a pessoa mais relaxada vai casar lá justamente com o outro que é muito sistemático, muito organizado, mania de limpeza, né? Para que force um pouquinho, para que ele melhore naquela área. E a pessoa ajuda o outro também a ser menos rígido com as coisas, né? A ser menos sistemático, a levar a vida um pouco mais light, né? E a questão aí é ambos procurarem um equilíbrio. Mas é muito comum isso, pessoal. É muito, muito comum a gente ver esses dois bem antípodas mesmo, né? Cada um está num extremo, né? Mas justamente para que se ache um caminho do meio, que é o melhor, né? Não exagerar nem para um lado nem para o outro, né? Certo? É, o Balque, o trabalho mal feito tem que se fazer mais vezes até acertar, né? O Dudu, aprendi a arrumar a minha cama quando acordava. Essa foi a primeira lição que via quando minha avó fazia no meu quarto. E isso me fez pensar desde menino que poderia aprender de um tudo, né? Hoje minha mãe me expulsa da cozinha para não ficar dando pitaco no rango do dia. Ei, Dudu. É, é isso aí, o Joel, mas não é fácil. Um só limpar e todos sujarem, né? Não é fácil não, é bom distribuir a coisa, né? Ser assim, radicais. Eu, sou melhor, sempre eu, né? O Balque, o nosso próximo geralmente é o nosso esmeril, né? É. E vem na, na largura certa que a gente precisa, né? E vem do jeitinho certo que a gente precisa, né? Para parar certas arestas.
A Maria, é ali mesmo, porque hoje estamos mulher ou homem, já trazemos em nós o que sabemos, né? É, né, Walter? Ok, pessoal, então nós acabamos aqui, que seja um estímulo para a gente, né? Que seja um estímulo para a gente repensar algumas posturas, né? Tenho procurado me melhorar também nesse sentido, pessoal, tá? Todos nós temos os nossos desafios, todos nós temos as nossas dificuldades, né? Mas a gente não o que importa é que a gente se esforce, né? Não se espera que a gente mude da água para o vinho de uma hora para outra, mas pelo menos que a gente se esforce. Não adianta também a gente querer que os filhos sejam perfeitos, né? Mas que haja boa vontade, pelo menos a gente ensinando eles a terem boa vontade e eles tentarem melhorar um pouquinho a cada dia, já está ótimo, né? Porque ao longo do tempo eles poderão melhorar muito e nós também, principalmente, né? Nós poderemos melhorar muito, tá? Obrigado, Wassi. Um abraço para você também, viu? Obrigado pelo carinho. Gente, obrigado então pela presença, pela ajuda aí na área de texto, pela participação, tá? De todos. Obrigado também no Facebook, quem estiver participando com a gente, tá? Nem sempre a gente. Os links vão sendo passados de uns para os outros, a gente não sabe nem. Às vezes a pessoa comenta na página de uma outra pessoa, a gente nem sabe quem está participando com a gente, né? Mas é sempre uma oportunidade muito boa. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima, então. Fiquem com Deus.